Imagina você sendo uma criança de 7 anos e ouvir do seu médico que você pode ficar paraplégico. Aí você cresce numa favela, sem dinheiro, sem perspectiva, com um sonho que parecia impossível, que você olha ao seu lado e não tem ninguém que você conheça que realizou esse sonho. Essa é a história de Charles do Bronx. Uma história que realmente mexeu comigo, que me inspirou. E eu vou te mostrar o que fez dele, o que Charles do Bronx fez para poder chegar ao topo do mundo. E por que que ele virou essa marca tão fenomenal. Charles nasceu em 1989 numa cidade chamada Guarujá, São Paulo. Ele cresceu no meio à dificuldade, com pouco dinheiro, com pouco incentivo. E aos 7 anos veio um problema realmente muito sério. Ele tinha problemas nas articulações. Os médicos diziam que ele poderia não ter uma vida normal, muito menos ser um lutador. E aí já começa uma história impressionante, né? Como que uma pessoa que aos 7 anos era dita como que talvez não poderia ter uma vida normal, vira o melhor do mundo? Como que alguém poderia acreditar? Talvez nem ele acreditaria que ele poderia chegar onde ele está hoje. Apesar do diagnóstico, Charles do Bronx foi se recuperando aos poucos e aos 12 anos ele entrou no jiu-jitsu porque a família não tinha dinheiro para poder pagar uma academia. E aí ele já começou a se destacar, começou a ganhar tudo, começou a ganhar todos os torneios, muitas medalhas, campeonatos. E aí que veio o seu apelido Charles do Bronx, uma referência à favela onde ele nasceu e também aos Estados Unidos lá, né, que começaram a chamar ele de Bronx brasileiro. E ali ele pegou isso com toda a força. Aos 17 anos ele já migrou para o MMA amador, aos 18 ele já era profissional e foi só crescendo cada vez mais de uma maneira impressionante, porque ele ganhava tudo por onde passava. A ascensão de Charles foi muito rápida e apenas com 20 anos ele já estava no UFC. Só que a gente sabe que o UFC já não é só sobre talento. Ali já entra muita coisa, entra mentalidade, entra disciplina. E foi uma fase assim muito difícil. Ele foi um dos brasileiros mais jovens a entrar para o UFC. Só que no início da sua carreira ele acabou trocando muitas vezes de categoria e foi criticado por muitas pessoas. Alguns diziam que seria mais um talento que não daria certo, começaram a duvidar dele. Será que ele vai conseguir mesmo? Será que Charles é tudo isso? E nesse momento vem a inteligência emocional, né? Como que um menino passa por isso, a cabeça, a disciplina, realmente tem que manter uma mente muito forte para continuar mesmo com essas críticas. Depois de anos nesse altos e baixos, Charles decidiu mudar. Ele decidiu realmente continuar no pesos leves, entrou com toda a força, ficou mais forte, ficou mais disciplinado. A sua luta em pé começou a ficar letal e o seu jiu-jitsu, que já era perfeito, ficou cada vez mais forte. E aí, vitória após vitória, ele foi construindo esse nome. Pouco a pouco, passo a passo, as pessoas não poderiam mais ignorar todo esse crescimento, todo esse avanço que ele estava tendo na sua vida. Em 2021, depois de uma sequência absurda, Charles do Bronx tem a sua grande chance de poder disputar o cinturão contra Michael Chandler. E logo no primeiro round ele quase foi nocauteado, quase perdeu a luta, só que no segundo round ele voltou com muita garra, com muita determinação, voltou outra pessoa. E logo nos primeiros segundos do segundo round ele acertou um cruzado que colocou o Chandler para baixo e o nocauteou. E naquele momento um menino que poderia ter ficado paraplégico, que nasceu numa comunidade, que nasceu com sonhos praticamente impossíveis, se tornaria o campeão do UFC, se tornando o melhor lutador daquela fase, daquele momento, e ninguém mais poderia negar quem era Charles do Bronx. E nesse momento, o que eu penso é que realmente é incrível nessas histórias, como essas histórias nos comovem, porque muitas das vezes a gente coloca desculpas, a gente fala que a gente não vai conseguir por conta da situação, por conta da nossa condição, mas essas pessoas, Charles me motiva de uma forma absurda, que você vê a essência, a vontade, e a gente vê que o trabalho duro, ele devolve. O trabalho devolve. Só a gente continuar e não parar, ter consistência. Vocês percebem como
Antes, quando ele estava mudando de categoria a todo momento, sem manter uma consistência numa só, ele não estava ganhando, ele não tinha resultado. O resultado de Charles do Bronx veio quando ele decidiu ficar em somente uma categoria e continuar. E por muitas vezes, quando a gente tem que continuar numa mesma sequência, começa a ficar chato, repetitivo, fazer as mesmas coisas sempre. Mas é fazer essas mesmas coisas todos os dias que vai trazer o resultado extraordinário que a gente quer. Depois dessa conquista, ele defendeu o cinturão contra Justin numa disputa muito difícil para Charles do Bronx. Ele tomou um golpe muito duro, quase foi quebrado, mas ele resistiu. E no terceiro round ele fez o que sabe fazer de melhor. Ele fez uma finalização cirúrgica. E naquele momento, mais uma vez, Charles do Bronx tem aquela imagem dele chorando, segurando o cinturão. Provavelmente ele naquele momento passou tudo na cabeça dele, toda a história, todas as pessoas que duvidaram. E você já percebe um padrão que as pessoas sempre vão julgar quem está se destacando, sempre vão criticar, vão falar que você não consegue. Só que a gente vê inúmeras histórias, principalmente aqui no canal, inúmeras histórias de outros atletas que foram criticados, Vinícius Júnior, Marta, várias pessoas que foram criticadas em alguns momentos, mas que depois deram a volta por cima. Então, se você está passando por isso na sua vida, está sendo criticado, as pessoas não acreditam em você, às vezes até você mesmo não acredita em você, continue, porque vale a pena. A história de Charles é uma linha reta? Com certeza não. Foi uma história de altos e baixos, momentos de luta, momentos de desespero, de dúvida, de crítica, mas mesmo assim ele continuou. Espero que essa história fenomenal tenha te motivado e que faça você acreditar em você mesmo. Com certeza essa história mexeu muito comigo e ele é uma inspiração. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no canal para mais vídeos como esse. Tem várias histórias de atletas. Vamos juntos crescer, ser uma pessoa cada vez melhor. Comente aqui embaixo se você também é um fã de Charles do Bronx, o que você mais gosta na história de Charles do Bronx. Se faltou alguma coisa aqui que eu não falei, deixa aqui no comentário para eu poder também aprender. E até o próximo vídeo.